E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje, finalmente, eu vou falar sobre Blade Runner, ou melhor, androides sonham com ovelhas elétricas? É uma pergunta, sim, senhores. Bom, hoje então eu vou falar sobre o livro, os dois filmes e também sobre os curtas-metragens que saíram antes do Blade Runner 2049. Enrolei, mas cá estou para finalmente falar sobre este clássico de Philip K. Dick. Então, recapitulando aí, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. 1, livro. 2, primeiro filme. 3, todos os 3 curtas que tem antes do último filme. E o 4, que é o último filme, Blade Runner 2049. Vamos lá? Bom, o que dizer deste clássico que mal conheço e já considero pacas, né? Esse livro aqui tá lindão, ele é da editora Aleph, tem 268 páginas. Mano, a capa tá muito maravilhosa. Foi, assim, uma edição foda que eles fizeram. E essa, na verdade, não é a primeira edição que a Aleph lança aqui no Brasil. Porque o ano passado, o livro completou 50 anos, porque ele é de 1968. E aí eles lançaram uma edição especial de 50 anos que infelizmente eu não tenho, mas que também é super bonita. A galera que tem fala muito bem da edição, né, da arte e tudo mais, da capa. E esse daqui também não deixou nada a desejar, tá muito foda essa capa. E vocês têm que entender ali o contexto que esse livro foi lançado. Ele foi mais ou menos ali na época da Guerra do Vietnã e também durante a Guerra Fria, então muito da história dele se reflete ao contexto em que o Philip K. Dick estava vivendo naquele momento. Vamos falar um pouquinho então sobre a história, que é a seguinte: o livro se passa em 2021, num período ali pós-guerra nuclear, que a Terra tá destruída, muitos seres humanos estão vivendo inclusive fora da Terra. Só fica aqui aquela galera que ou não tem grana, né, ou que é considerada a escória da sociedade ali, que são pessoas que não tiveram condições de ir pra fora. Além disso, após essa guerra nuclear, ficou meio que uma sujeira tóxica aqui, sabe? E essa sujeira, ela afeta a saúde das pessoas. As pessoas ficam doentes e algumas delas se tornam especiais, que inclusive a gente tem um personagem no livro que ele é chamado de cabeça de galinha, que é esse tipo de gente que foi afetada ali pela sujeira e que ficou com as ideias meio bagunçadas. E por que isso acontece? Porque essa poeira, né, ela é radioativa, então ela realmente afeta as pessoas e deixa as pessoas doentes. Além disso tudo, o Philip K. Dick imaginou que em 2021, ou seja, daqui 2 aninhos, nós teríamos a Terra ou a humanidade dividindo o seu espaço com androides. Sim. Qual a diferença de um androide e de um robô? Um robô, ele pode ter qualquer formato ali, né? Tipo, a gente tem aspirador, que é robô, a gente tem alguns robôs ali, né, que já ajudam em cirurgias e tudo mais. Mas um androide, ele é muito parecido com o ser humano. No caso do livro, eles estão tão evoluídos que você não sabe mais quem é androide e quem é um ser humano de verdade. Inclusive, eles têm a memória implantada, eles têm várias sensações, eles sangram se eles se machucam. Então, a humanidade está ali dividida entre seres humanos e androides. Mas calma, não é muito bem assim. Por quê? Porque esses androides, eles foram construídos para servir a humanidade fora da Terra. Então eles são meio que escravos em outros planetas. Aqui na Terra não tem, né? É proibido ter androide. E a gente tá numa época que são construídos uma linha ali que é o Android Nexus 6. O Nexus 6, ele já tá tão evoluído que ele meio que pode-se dizer que talvez tenha adquirido uma certa inteligência. E aí nós temos o personagem principal, que é o Rick Deckard, se for falar mais americanizado, não é mesmo? Que é um matador de aluguel, vamos dizer assim. Ele é um cara que é um caçador de recompensas que trabalha para a polícia de São Francisco. A polícia de São Francisco, por sua vez, está falida. Ela teve um outro cara que cuidou ali do caso que o Rick vai entrar, mas ele foi chamado porque ele realmente é muito bom. Mas o que acontece é que 8 androides conseguiram fugir do planeta em que eles estavam e vieram parar aqui na Terra. O papel do caçador de recompensas é aniquilar, matar esses androides e apresentar para a polícia de São Francisco, né, que ele conseguiu cumprir a missão e a cada morte ele ganha uma grana. Acontece que o primeiro cara que foi contratado, ele consegue matar 2 ou um, putz, que puta que pariu, acho que são 2, tenho quase certeza. E aí o Rick Deckard, ele é contratado para matar os outros 6. Por quê? Porque eles são muito inteligentes, eles são fodas e tudo mais, e o Rick é muito bom no que ele faz, então o outro cara ficou ferido, eles chamam o Rick Deckard para
matar esses 6 androides. O princípio é o seguinte: o Rick Deckard não considera, assim como a maioria das pessoas, que os androides têm sentimentos e merecem respeito e merecem leis e dignidade, nada disso. E por isso ele não sente culpa quando ele mata um androide. Tipo, ele é casado no livro. Eu até tô falando isso porque tem umas certas diferenças pro filme que eu vou falar mais pra frente. E a esposa dele, mano, não gosta do trabalho dele. Ela pergunta pra ele, ele fala, mano, eu não tô matando gente, tipo, eu não me considero um matador, porque na verdade são robôs, são androides, então eu não tô matando nada demais. E aí, isso traz uma analogia pra gente que é mais ou menos como algumas pessoas se sentem com relação aos animais. Porque ele fala assim, eles não são seres vivos. E o que a gente tem hoje em dia com a maneira como o ser humano trata a natureza e tudo mais, é mais ou menos isso, né? Tipo, mano, eles não fazem diferença, eles são seres inferiores a nós, então vamos acabar com tudo. Inclusive, o período ali, a situação em que está o planeta, não é como estamos hoje, claramente, mas se reflete muito no que a gente está vivendo hoje, das queimadas, da destruição da natureza, né? De toda essa complexidade que envolve a vida humana na Terra. Inclusive, na história, não existem mais animais, existem pouquíssimos, são raríssimos animais de verdade. E as pessoas, elas têm animais robôs. Por exemplo, o Rick Deckard tem uma ovelha. Aí vem o nome do livro, que eu vou chegar também nessa parte, que é Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Ter um animal é um símbolo de status muito alto, e as pessoas não querem ali que os vizinhos saibam que elas têm animais robôs. Mas tipo, mano, ninguém tem dinheiro para comprar um animal de verdade, e os animais de verdade são raríssimos. Então, na verdade, meio que todo mundo sabe ali, mas ninguém quer que ninguém saiba. No entanto, que o Rick, ele fala pro vizinho dele que ele tinha uma ovelha de verdade, que ela morreu, e que, na verdade, ela é um robô, depois de um período ele fala, porque na verdade isso não é algo fácil deles assumirem. Então assim, não existem mais corujas. Puta que pariu, eu acabei de cortar uma parte do vídeo porque eu dei um spoiler. Tipo, não é um spoiler, mas é algo que eu gostei de ler e descobrir sozinha, eu não queria que ninguém me falasse. Então vai dar uma cortadinha aí no vídeo. E eu esqueci o que eu tava falando. Assim, sobre os animais. Então, esses animais são símbolo de status social. Então, eles são ali uma coisa que os vizinhos ficam olhando, quem é que tem, quem é que não tem, porque eles têm um jardinzinho. E, além disso tudo, eles têm um catálogo com os preços dos animais. Então, pra comprar um robô, você vê mais ou menos quanto custariam de verdade, você sabe, né, como que tá o planeta ali. E os animais mais raros são caríssimos, ninguém tem grana pra ter. Voltando ao trabalho do Rick Deckard, como que ele descobre se os caras são androides ou não? Não tem como descobrir, entre aspas, porque, como eu falei, os caras sangram, eles são de pele e osso, como nós, músculo e tudo mais, eles aparentam realmente serem seres humanos, mas ele aplica um teste neles que chama Void Camp, que antes se chamava somente Void, depois passou a Void Camp porque ele foi evoluindo. E ele vai fazendo uma série de perguntas e conforme a pessoa ou o androide reage, dependendo como ela responde, ele descobre se o indivíduo é um androide ou não. E a maioria das perguntas são relacionadas a animais, a couro, a comer animal, sabe? Então, conforme eles vão respondendo, ele consegue descobrir se quem tá respondendo é um androide ou um ser humano de verdade. Outras duas coisas que existem nesse universo também que são diferentes de hoje em dia, que a primeira delas é o sintetizador de ânimo. O que ele faz? Você escolhe no dia qual vai ser o seu ânimo, você pega lá e escolhe, por exemplo, a esposa do Rick escolhe ficar deprimida. E ele fala, mano, por que você tá fazendo isso se você... Cara, você pode escolher estar feliz, por que você tá escolhendo ficar deprimida, sabe? Não faz sentido. E aí ela explica pra ele por que ela tá fazendo aquela escolha naquele dia. E além disso, tem também uma caixa de empatia. A caixa de empatia é a ligação deles com a religião. A religião nesse lugar é chamado de mercerismo. E eles louvam a Mercer. Quando eles acessam essa caixa de empatia, eles veem Mercer subindo numa montanha ali, sendo apedrejado, e eles têm essa sensação de empatia. E eles podem falar com Mercer, então é um jeito deles se sentirem mais humanos. Eu vou falar sobre essa religião, o mercerismo, um pouquinho mais pra frente. Mano, eu acho que esse é o maior roteiro que eu já fiz na vida. Aproveita, por favor, deixa o seu like já aqui, se inscreve no canal se você é novo, porque realmente deu um trabalhão juntar esse monte de informação. Então tá, estamos contextualizados, a Terra ali é um grande depósito de lixo, né? Ah, inclusive tem um detalhe, a sujeira, que eles chamam de bagulho, ela se multiplica, então se você não limpa a casa,
mano, começa a juntar várias coisas, vários bagulhos e vira tudo uma bagunça ali, um entulho por causa dessa sujeira tóxica e radioativa, essa poeira que tem no mundo. Inclusive essa sujeira me lembra o meu quarto na adolescência, que não dava nem pra andar direito. E voltando aos androides, eles são então uma mão de obra barata que faz com que eles sejam ali, né, inferiorizados ao extremo, tipo, escória da sociedade. Só que aí vem uma grande questão. Eles são muito parecidos com os seres humanos, eles têm ali uma certa inteligência e a pergunta é: como distingui-los de nós? Assim, tem o teste que ele pode fazer? Tem, mas e para a sociedade? Como distinguir os androides da sociedade? Será que eles merecem ter direitos? Será que eles merecem ser protegidos pela lei? Como eles se sentem? Porque fala no livro que eles conseguem inclusive reproduzir a arte. Uma delas é cantora e eles falam que ela canta super bem. Então, até que ponto não se deve respeitar? Até que ponto ele não é um ser vivo? Sabe essa coisa assim? Ah, e detalhe, tá, né, gente? Carros voam, tipo, tá numa coisa ali bem evoluída, de acordo com o que o Philip K. Dick imaginou pra 2021. Só que tá tudo muito super populoso, sabe? A Terra tá lotada, ficou... Sabe, né? 3% da população teria dinheiro para ir morar fora do planeta, se fosse o caso, né? Que vai acontecer um dia. Então, vocês sabem que o resto ficou aqui. E aí, voltando agora, finalmente, para a parte da religião, me perguntaram no Instagram o que era essa religião que não tinham entendido muito bem. O mercerismo é uma religião massificada, ou seja, uma religião da massa, de todo o povo, de que todo mundo acredita e que é divulgada em sua maioria. E dizem que o mercerismo é uma mistura do cristianismo com o hinduísmo. Por quê? Porque eles veem ali o Mercer ser apedrejado e é como se fosse uma elevação espiritual. Eles sentem empatia e sentem o sofrimento dele. Mas a coisa mesmo é se identificar com o sofrimento dele e ter essa empatia, por isso inclusive que chama caixa de empatia. Dito isso, vamos finalmente falar sobre Philip K. Dick e o livro Blade Runner. Bom, o nome Blade Runner, na verdade, a gente adotou esse nome, né? A Aleph adotou esse nome, a maioria das pessoas adotou esse nome, mas o nome do livro, de fato, é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Mas vamos pensar, é um nome grande e tudo mais. Quando o filme foi ser lançado, o Ridley Scott pensou, mano, não dá pra ser esse nome, quando ele foi fazer o filme baseado no livro. E aí ele veio com este nome Blade Runner e foi um nome que pegou e foi um nome que ficou. Ao pé da letra, tá? Blade é lâmina, runner é corredor, né? Então, tipo, é meio que um cara ali que mata, que corre atrás das pessoas com o intuito de matar. E aí foi um nome que acabou pegando. Se eu não me engano, esse nome veio de outro livro também. E aí, quando foram relançar o livro, resolveram deixar na capa Blade Runner e aqui atrás ficou então Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Sobre o Philip K. Dick, podemos dizer que ele é hoje considerado um dos maiores autores de ficção científica, se não o maior. E Blade Runner é considerado, se não o maior livro dele também, ali entre os principais, junto com O Homem do Castelo Alto. Bom, eu não sei se ele é o maior, é o primeiro que eu li e geralmente esse é o livro porta de entrada ali pra quem vai conhecer o Philip K. Dick. Eu tenho um outro livro dele aqui, vou ler em seguida, mas esse foi o primeiro livro que eu li dele. Eu já tinha assistido o Blade Runner, mas realmente gostei muito. E eu digo que para quem não está habituado a ler ficção científica, na minha opinião, tá, gente, pra mim, apesar de ser um livro super famoso e tudo mais, não é uma leitura muito fácil. É uma leitura complexa e que muitas vezes você volta um pouquinho pra entender o que você leu, porque tem que entender o contexto e a forma como ele é escrito também. Bom, o Philip K. Dick era um cara muito doidão, que tem vários clássicos que, mano, o cara escrevia para um caralho. Ele é tipo Stephen King no terror, ele é na ficção científica. Ele tem 121 contos, 44 romances, ele escrevia muito, tipo, vivia escrevendo basicamente, não é mesmo? E ele nasceu em 1928 e lançou seu primeiro livro em 1955. E infelizmente ele faleceu em 1982, 3 meses antes do primeiro filme de Blade Runner sair. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele opinou no roteiro e teve participação. Por que eu falei que ele era um cara muito doidão? Porque ele usava drogas pesadas e, além disso, ele acreditava que a gente vivia num Matrix. Tipo, ele acreditava meio que numa realidade paralela em que nós ainda éramos dominados por Roma. Tipo, era uma visão meio distorcida do mundo. E isso influenciava muito, é claro, nas histórias dele, né? Ele criou histórias maravilhosas e ficções científicas pra lá de boas. E, além disso, ele se tornou um queridinho de Hollywood, porque ele tem muitos filmes adaptados
seriados além de Blade Runner. Um deles provavelmente vocês vão lembrar que é Minority Report, com Tom Cruise. Vocês me desculpem essa cara, que eu não gosto muito do moço, mas a história do filme é super boa. Bom, agora nós vamos para a parte número 2 deste vídeo, que é o filme de 1982, Blade Runner, o primeiro ali, né, com Harrison Ford. Imagina um filme controverso. Esse filme no começo ele não foi muito bem, assim, ele não era considerado um clássico, óbvio, né, quando acabou de sair, mas ele também não era considerado um filme muito bom. E aí ele virou depois um filme muito bom e se transformou num filme cult, como conhecemos hoje, e hoje as pessoas reconhecem todo esse processo que ele teve. Como eu já falei pra vocês, quem deu esse nome pro filme foi o Ridley Scott, e ele, pra quem não sabe, é o cara que dirigiu Alien, e ele é bem conceituado, tem outros filmes também. E quem veio no papel do Rick Deckard foi o Harrison Ford, maravilhoso, né? Amamos Harrison Ford, que deu aí a vida ao Rick muito bem. Primeiramente, preciso dizer que o filme é realmente baseado no livro, porque muitas coisas diferentes, não tô tirando mérito de nenhum, não tô comparando, mas assim, é realmente muito diferente. Tem muitas coisas que tem num e não tem no outro, mas a essência é a mesma. Temos lá a Tyrell Corporation, que o Rick Deckard tem que ir atrás dos Nexus 6, que na verdade no filme são menos, até não são 8, eu não lembro agora o número exato, mas não são 8 igual no livro. E além disso, ele não é casado, eles têm algumas mudanças, né? A gente sabe que quando é uma adaptação isso acontece. E o filme se passa em Los Angeles em 2019. Ali a atmosfera é a mesma, o filme é bem escuro, chove o tempo todo. Eu não sei se foi na época pra resolver alguma coisa de efeitos e tudo mais, mas ele é bem escuro, chove o tempo todo, dá bem uma noção assim de tipo limbo, sabe? A terra deixada à escassez e é tudo muito ali espaços, ele corre pela cidade, não tem verde nenhum quando mostra por cima, então dá um certo desespero, e isso o filme conseguiu trazer muito bem, e que era muito descrito no livro e que veio pras telas. E aí a grande diferença que a gente tem no filme também é que os androides são chamados de replicantes. O Ridley Scott, quando foi montar tudo, achou que androides não era um bom nome, porque lembrava uma coisa meio infantil, então ele achou outra palavra parecida ali que pudesse trazer essa sensação de robôs que imitam humanos, e ele chegou nos replicantes. E o filme é bem um suspense no ar, assim, e a gente tem um cara que ele lidera esses Nexus 6 que fugiram lá do país, do planeta onde eles estavam, e vieram pra Terra, que é o Roy Batty. Quem interpreta o Roy Batty, que foi muito bem, inclusive, é o Rutger Hauer, que infelizmente faleceu nesse ano de 2019, ou seja, ele... spoiler, faleceu no mesmo ano que o personagem dele. Então, foi assim, todo mundo comentou, né, Blade Runner voltou à tona, ao assunto, aliás, né, falarem sobre isso, porque ele realmente tá sensacional, ele é um ator muito bom, ele é um grande ator, e aí, infelizmente, nos deixou em 2019, assim como seu personagem no filme. Então esse é o resumo aí do filme, espero que vocês assistam, é um suspense no ar, assim, que vale super a pena, e tá, acho que naqueles 1000 filmes que a gente tem que ler, tem que ver antes de morrer, porque realmente marcou e vale muito a pena, tá? Eu só digo pra vocês, assim, que é um filme um pouco parado, ele não tem tanta explosão e ação e tudo mais, tem umas partes, até tem uma cena de perseguição muito legal do Harrison Ford com um dos androides ali, dos replicantes, aliás, né, no filme, que é muito bacana, mas eu já preparo vocês assim, porque algumas pessoas acham que o filme é um pouco cansativo. Bom, agora nós vamos para a parte 3 deste vídeo, que fala sobre os 3 curta-metragens antes de o último filme, que é o Blade Runner 2049, sair. O primeiro deles é um anime, que é o Blade Runner Blackout 2022. Ele se passa em 2022, não é mesmo? E o roteiro e a direção é do Shinichiro, eu espero que tenha falado certo, Watanabe. E ele traz ali, ele mostra o momento do apagão ali, do blackout que aconteceu e que trouxe a proibição dos Nexus 8, porque eles já evoluíram, eles não são mais Nexus 6. Então, como foram proibidos os Nexus 8? Tem uma frase muito boa nesse curta que eu
fiquei com ela na cabeça e que é a grande reflexão que o 2049, que é o último filme, traz. Ele fala ali que os replicantes são mais humanos do que os próprios humanos. Tipo, isso me marcou muito e aí eu lembrei da discussão que vinha no 2049, porque eu assisti o filme antes de assistir os curtas. Então eu, né, já sabia que ia acontecer, eu nem sabia desses curtas, foi quando eu fui pesquisar que eu descobri sobre eles. E aí ele fala então que os replicantes são mais humanos do que os humanos. Você fala, puta que pariu. E aí? Como que fica esse negócio? E aí vem o Blade Runner 2036 Nexus Dawn, que é uma cena muito boa com o Jared Leto, que eu achei até que tá meio perdido ali no 2049, mas beleza. Ele é uma cena com o Jared Leto, que ele é o cabeça ali da Tyrell Corporation, que eles estão falando sobre a proibição e tal. E ele, mano, defende os Nexus 8, falando que eles nunca vão fugir, que eles são serviçais dos seres humanos. Ele até manda o cara se cortar, o cara se corta, né, um dos replicantes que estão com ele. E ele faz essa promessa de que eles nunca vão fugir, que ele vai continuar produzindo sim, só que eles têm uma discussão, porque não, na verdade é uma lei, é uma proibição que ele não pode mais produzir os Nexus 8. Quem dirigiu esse curta foi o mesmo cara que dirige o último, que é o Luke Scott. E aí vem então o último, que é o 2048, Nowhere to Run, que é um ano antes do Blade Runner 2049. E esse pra mim é o mais reflexível, porque ele traz realmente à tona a discussão que vai vir no 2049. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tem um link com os 3 curtas e tem o link dos curtas separados. Eu vou deixar todos esses aqui, vocês decidem qual vocês querem ver aqui embaixo pra vocês poderem conferir. São bem rapidinhos, o primeiro acho que tem 15, o outro, não sei, 7, 8 minutos, 6 minutos, algo assim, 5 minutos, o último tem 5 alguma coisa. Então vocês confiram aqui embaixo, vou deixar o link pra vocês, beleza? E agora vamos para a parte 4, que é a minha parte preferida, Blade Runner 2049. Bom, eu já preparo vocês que esse filme é longo, tem 2 horas e 40, então tem que se preparar pra sentar a bunda lá no sofá e assistir com calma. Apesar dele passar muito rápido, por exemplo, eu assisti, puta, acabou, não foi uma coisa que foi cansativa pra mim. Ele tem a mesma pegada ali do primeiro, que tem umas coisas mais devagar, é uma coisa mais reflexiva, tem cenas que, né, o personagem demora ali pra descobrir o que tá acontecendo, tomar umas ações, então também tem que ter uma certa paciência pra quem não gosta desse tipo de filme, quem gosta de, pá, explosão, ficção científica que vai matar todo mundo e ser muita ação, não é essa a proposta do filme. Quem dirige esse filme é o Denis Villeneuve. Eu não sei se é assim que se fala exatamente, mas é em português, aportuguesado, Denis Villeneuve, que é um cara que, mano, sem defeitos, talvez, não sei, brincando, mas eles têm uma lista ali de filmes muito bons, entre eles um que eu gosto bastante é Os Suspeitos, que é com o Hugh Jackman e que é um suspense foda, enfim. Bom, a diferença entre o 2049, que é o dirigido pelo Denis Villeneuve, e o Blade Runner de 1982, dirigido pelo Ridley Scott, é que o Denis teve muito mais liberdade de criação. Inclusive, eu esqueci de contar um negócio pra vocês, mas o primeiro filme teve vários problemas. Eu assisti o último corte, tá? O Director's Cut lá, o final, que é de 2007. Porque o Ridley Scott brigou com a produção, o filme foi lançado do jeito que ele não queria, passou por várias versões até essa versão final, inclusive tem alguns problemas ali de continuidade e tudo mais, então ele foi bem conturbado, assim. Ele saiu do filme uma hora, assim, na pós-produção já, né, saiu e, tipo, brigou com a galera, depois teve a chance de voltar e retomar esse projeto, e isso não aconteceu no 2049, muito pelo contrário, o filme tá super redondo. E o Denis Villeneuve tá, assim, super bem como diretor e trouxe ali a alma do Blade Runner do primeiro e conseguiu manter a qualidade e até talvez melhorar um pouco, né, até por causa dos efeitos que a gente tem hoje e tudo mais, a tecnologia, e trouxe essa coisa ainda do filme que, mano, nostálgica. Inclusive o Ridley Scott participou da produção executiva desse filme. O que é a produção executiva, gente? Quem consegue toda a grana ali, angariar o dinheirinho, né, pra manter o filme. Então ele participou, ele teve uma pitada de Ridley Scott também nesse filme. E qual é a história do filme? Nós temos de volta Harrison Ford como ele mesmo, como Rick Deckard. Ele aparece, sim. E o personagem principal é o Kay, que é o Ryan Gosling. Ele também é um caçador de recompensas e ele também precisa encontrar alguns androides e matá-los. Entretanto, nessa procura, ele encontra uma pista que, tipo, pode ser o maior segredo da humanidade. E esse segredo depende muito do que aconteceu no passado com o Rick Deckard.
Por quê? Porque o filme se passa 30 anos depois do primeiro, né? O primeiro em 2019 e o outro em 2049. E aí, então, o Rick Deckard tá, sei lá eu aonde, ele precisa encontrá-lo pra entender tudo o que aconteceu. Uma coisa que é muito importante e que, não sei se é um spoiler, eu espero que não, mas que bate muito de frente com o que o Ridley Scott fez no primeiro filme, é que no primeiro filme ficou a questão, será que o Rick Deckard é um replicante, ele é um androide também? Ficou essa dúvida. Para o Ridley Scott, sim, ele era um androide. Ele falou assim, pra mim ele é. Só que isso bate muito de frente com a história do 2049, porque não é possível que ele fosse um androide pra acontecer tudo o que aconteceu. Então isso foi uma coisa ali que talvez a única coisinha que não deixa ali na dúvida, né? Mas como é ambíguo e como nós podemos decidir que no primeiro filme ele não é um replicante, tá tudo bem. O filme é de 2017, tá? Então ele foi feito 35 anos depois do primeiro. E ele, por causa da tecnologia que a gente já tinha, né? Há 2 anos atrás, ele é grandioso e dá até um certo desespero ver aquilo tudo, porque só tem prédio de novo, né? Assim como no outro, claro. E também como eles retratam Las Vegas, mano, tá foda, tá bonito, a fotografia é linda e as cores que são usadas também são muito, muito, muito fodas e tem totalmente a ver com o contexto. Diferente do primeiro, nesse filme não só chove, aliás, acho que nem chove, nem lembro se tem cena de chuva, mas ele é mais claro, ele dá uma visão melhor ali do ambiente e de como estão as coisas em 2049. E ele aprofunda a discussão sobre os replicantes. Como eu falei pra vocês, eles estão mais parecidos ainda, né, os Nexus 8, então vem ainda mais a discussão sobre quem eles são, se eles merecem um lugar no espaço dos seres humanos e se eles merecem respeito e tudo mais. Então ele aprofunda essa discussão. O que eu tenho a dizer sobre esses filmes, os dois até eu acho, é que eles são filmes de muitas camadas, que tá além ali do que você vê na história e você vai entendendo que a complexidade é muito maior, sabe? É uma discussão de humanidade, é uma discussão de sociedade, é uma discussão sobre si mesmo, o vazio que as pessoas sentem, até porque eu falei pra vocês sobre o sintetizador de ânimo, né? As pessoas se sentem vazias, sozinhas. É muito reflexo talvez do que a gente vive hoje com a tecnologia, em muitos momentos, né? Porque a tecnologia também ajuda, mas num ambiente mais carregado, sabe? Um ambiente mais pesado. E aí, por serem filmes um pouquinho mais paradinhos, assim, pra quem não tem paciência, o que eu digo é, assista, porque vai além do tempo que demora pra se contar essa história. São as camadas que precisam ser apreciadas. E assim, demorou mais de uma década pra eles poderem voltar a produzir esse segundo filme. Então é algo que foi muito minucioso, feito com muito carinho e muito cuidado, e que tá bonito de ver. Além disso, tipo, as discussões, sabe? O Kay, que é o Blade Runner, né, desse filme, ele tem ali, ele é um replicante e ele tem uma namorada que é um holograma. E é uma coisa assim super, mano, por que ele não vai lá e paga um ser humano, né, uma prostituta pra poder fazer as coisas? Ele também não se sente parte daquela sociedade. Então ele acha que ele não é digno de interagir com os seres humanos, e isso se reflete até na sexualidade dele, porque ele tem essa vontade, tipo, eles fazem sexo também. Então é muito complexa essa discussão e traz esse vazio que até os replicantes sentem naquela sociedade em que eles são periféricos, né? Eles são excluídos, eles são os invisíveis daquela sociedade. Então vale muito a pena, os 2 filmes são muito bonitos, a leitura do livro, puta que pariu, como eu falei, não é uma leitura fácil, mas é que assim, mano, é sério, pra quem gosta de ficção científica é uma leitura obrigatória, tipo, não tem nem o que discutir, realmente tem que passar por Blade Runner pra entender mais sobre a ficção científica hoje no mundo. Acho que é isso, minha gente, ficou um vídeo meio longo, mas que eu gostei muito de reunir todas essas informações pra vocês, espero que vocês tenham gostado e vamos lá, até a próxima. Um beijo, como eu falei, não esquece de dar um like aí e se inscrever no canal, beleza? Até a próxima!